Como algumas pessoas parecem captar as intenções dos outros com uma clareza quase sobrenatural. Elas entram em uma sala, trocam meia dúzia de palavras com alguém e, de alguma forma, conseguem enxergar o que está por trás de cada gesto, tom de voz ou escolha de palavras. Enquanto isso, muitos de nós ainda nos surpreendemos com traições sutis, decepções inesperadas e atitudes que não vimos chegar. A diferença entre esses dois perfis não está num dom mágico, mas na forma como interpretam o comportamento humano. Quando você aplica os princípios do estoicismo à leitura das pessoas, desenvolve uma espécie de radar silencioso, uma habilidade refinada de enxergar o que está além da superfície. Essa leitura não é feita com pressa, nem baseada em primeiras impressões. O estoicismo ensina que sabedoria é construída com prática, atenção e paciência. Como alertava o filósofo Quintino, nome fictício inspirado nos estoicos, a mente apressada julga, a mente sábia observa. E é justamente isso que queremos aqui, formar uma mente observadora. Não se trata de encontrar atalhos para decifrar os outros, mas sim de construir um entendimento tão profundo que transforme radicalmente a forma como você se relaciona com o mundo. Ler pessoas como livros exige o mesmo que ler bons livros: tempo, silêncio e disposição para ver o que não é dito. A primeira lição fundamental para isso é a observação imparcial. Muitas vezes o problema não está no que alguém nos fez, mas no que pensamos sobre o que nos foi feito. Imagine que você está em uma reunião e alguém, como a colega Roberta, rebate publicamente sua ideia. A tendência imediata é sentir-se atacado, menosprezado. Mas o que de fato ocorreu? Alguém expressou uma opinião diferente. Só isso. O julgamento de que você foi desrespeitado é seu, não da realidade. E se você trocar esse julgamento por pura observação, verá a situação com muito mais clareza e equilíbrio. Marco Aurélio já dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. E esse ensinamento precisa ser aplicado com disciplina quando lidamos com os outros. Ao separar os fatos das emoções, abrimos um espaço mental poderoso. O espaço onde a reação cede lugar à reflexão. Em vez de responder no calor do momento, você se pergunta: o que de fato aconteceu aqui? O que foi dito? O que posso estar interpretando de forma pessoal? Esse espaço é onde mora a sabedoria estoica. Nele, você se torna menos vulnerável aos caprichos emocionais e mais capaz de entender a verdade por trás das ações. E por que isso é tão importante? Porque o cérebro humano, por padrão, preenche lacunas. Se não sabemos ao certo o que motivou alguém, inventamos explicações. E essas explicações costumam refletir nossas inseguranças, feridas antigas ou experiências passadas mal resolvidas. O resultado é um julgamento enviesado, que mais nos distancia da verdade do que nos aproxima. O estoico disciplinado reconhece esse padrão automático da mente e o questiona. Ao praticar a observação imparcial, ele reduz a chance de projetar seus próprios fantasmas sobre os outros, enxergando as pessoas como realmente são. Essa prática, porém, exige vigilância constante. Não basta lembrar dela uma vez ou outra. É necessário aplicá-la em cada conversa difícil, cada reunião tensa, cada comentário que possa soar atravessado. Um bom exercício é, ao ouvir algo desconfortável, separar mentalmente o que foi objetivamente dito do que você interpretou. Essa simples divisão já diminui a carga emocional e amplia a capacidade de resposta. Você se torna menos reativo, mais centrado, e aos poucos começa a desenvolver uma visão mais aguçada da natureza humana, menos distorcida pelos seus próprios filtros emocionais. Depois que você aprende a observar com imparcialidade, o próximo passo é desenvolver a capacidade de enxergar as motivações ocultas por trás dos comportamentos. Segundo o estoicismo, ninguém erra de propósito. As pessoas agem de acordo com o que acreditam ser bom para elas, mesmo que essa percepção esteja completamente distorcida. Epicteto, que foi escravizado antes de se tornar um dos grandes mestres da filosofia, dizia que ninguém faz o mal voluntariamente. Esse ensinamento muda a forma como você enxerga os outros. Em vez de rotular alguém como maldoso ou negligente, você começa a se perguntar:
O que está guiando esse comportamento? Imagine que seu amigo Cláudio promete encontrar você para um almoço importante, mas cancela de última hora sem maiores explicações. Seu impulso inicial pode ser pensar que ele não valoriza sua amizade, que é irresponsável ou até egoísta. Mas e se, em vez disso, você se perguntasse: que pressões ele pode estar enfrentando? Que medos ou inseguranças podem ter falado mais alto? Talvez Cláudio esteja sobrecarregado, em crise emocional ou lidando com uma dificuldade que não conseguiu expressar. Essa pergunta não anula a frustração que você sente, mas traz uma perspectiva mais humana à situação. Esse tipo de questionamento promove o que chamamos de empatia racional. Uma empatia que não se afunda no sofrimento alheio, nem justifica o injustificável, mas busca compreender os outros sem perder sua própria clareza. A empatia racional permite que você mantenha o coração aberto e a mente lúcida ao mesmo tempo. Em vez de reagir com raiva a uma atitude decepcionante, você observa, questiona, entende o contexto e responde de forma estratégica. Essa postura, além de evitar conflitos desnecessários, também te protege emocionalmente. A diferença é clara. Enquanto muitos se afogam emocionalmente nos comportamentos alheios, o estoico observa e age com sabedoria. Em vez de atacar ou se fechar, ele busca entender. Não porque é ingênuo, mas porque sabe que os seres humanos são complexos, guiados por histórias que raramente são visíveis à primeira vista. Um colega de trabalho que vive em atitude defensiva pode estar apenas repetindo padrões herdados de um ambiente familiar autoritário. Uma vizinha que parece fria e distante pode ter aprendido a se proteger assim após anos de frustração ou abandono. Essa leitura mais profunda das motivações não exige que você aceite comportamentos nocivos. Ela apenas evita que você reaja a eles de forma cega. Saber que alguém age de maneira desequilibrada por causa do medo não significa que você precisa se submeter. Significa que sua resposta pode ser mais estratégica, mais inteligente, mais compassiva e, ao mesmo tempo, mais firme. Você escolhe o tom da conversa, o momento certo e as palavras que constroem em vez de romperem. Desenvolver essa habilidade é uma das marcas mais poderosas da maturidade emocional. Você não reage mais automaticamente. Você analisa, reflete e só então decide o que fazer. É assim que você passa a lidar com as pessoas como se estivesse lendo livros, captando não apenas o que dizem, mas o que não conseguem dizer, decifrando o subtexto por trás de cada atitude. E tudo isso começa com a aceitação de uma verdade simples e libertadora. O comportamento dos outros não gira em torno de você. As pessoas agem a partir de suas histórias, não das suas expectativas. Ao entender as motivações ocultas dos outros, torna-se inevitável enfrentar uma das verdades mais duras do convívio humano. Você não pode mudar ninguém. Por mais que deseje ver transformação em alguém, por mais que acredite que determinada pessoa poderia ser melhor, o estoicismo nos ensina que essa expectativa é uma fonte contínua de sofrimento. A prática do amor fati, o amor pelo destino, convida você a aceitar profundamente a realidade como ela é, inclusive as pessoas como elas são. Essa aceitação não é uma resignação passiva, mas uma escolha consciente de não gastar energia tentando alterar aquilo que está fora do seu controle. Imagine, por exemplo, que você convive com alguém como a Teresa, uma mulher extremamente metódica e controladora. Por anos, talvez você tenha desejado que ela fosse mais leve, mais flexível, e todos os conflitos surgiam justamente da sua tentativa de mudá-la, ou da frustração por ela não corresponder à sua ideia de como alguém deveria ser. Quando você aceita que Teresa é como é, sem tentar moldá-la à sua imagem ideal, você muda completamente o tom da convivência. Passa a pensar não em como consertá-la, mas em como interagir com ela da forma mais sábia possível. Marco Aurélio, todos os dias pela manhã, se lembrava de que encontraria pessoas difíceis ao longo do dia. Essa preparação não o tornava amargo, mas mais realista. Ele não esperava que todos fossem justos, pacientes ou racionais. Ele apenas aceitava que muitos não seriam, e ainda assim, ele manteria a própria virtude. Esse preparo o impedia de se surpreender negativamente
e, mais ainda, o livrava de criar expectativas injustas sobre os outros. O estoico age com serenidade porque aprendeu a aceitar a natureza humana, com suas contradições, suas imperfeições e seus limites. Aceitar os outros como são não é o mesmo que aprovar tudo o que fazem. É reconhecer que lutar contra a essência de uma pessoa é como tentar mudar o curso de um rio com as mãos. Em vez disso, o sábio redireciona seu esforço para o que realmente pode controlar: sua própria atitude, sua própria forma de responder, seu próprio equilíbrio. Você pode escolher como se posicionar diante de um comportamento repetitivo que te incomoda. Pode estabelecer limites claros, pode comunicar com firmeza, pode inclusive se afastar se for necessário, mas tudo isso parte de uma base de aceitação e não de frustração. Quando você aceita a natureza de alguém, como aceita que o céu é azul ou que a chuva cai, você para de gastar energia tentando reformular o outro. E essa economia de energia emocional é o que possibilita que você atue com mais estratégia, mais foco e mais sabedoria. Você se liberta da ilusão de que precisa mudar os outros para viver bem e passa a compreender que a verdadeira mudança está sempre em como você lida com o que está fora do seu alcance. Isso é liberdade estoica, não depender do comportamento alheio para encontrar paz. E nessa aceitação realista surge algo ainda mais precioso: a possibilidade de apreciar os outros por quem realmente são. Quando você para de desejar que seu irmão seja mais comunicativo ou que sua colega seja menos crítica, você abre espaço para enxergar suas qualidades autênticas. Pode ser que aquela pessoa reservada tenha uma sensibilidade única, ou que a crítica esconda um olhar atento que poucos têm. O estoico, ao aceitar, não apenas se protege da frustração, ele também se torna mais justo, mais perceptivo, mais capaz de encontrar valor onde antes havia apenas incômodo. Essa compreensão da aceitação nos leva diretamente a um princípio fundamental do estoicismo: a consciência da nossa humanidade compartilhada. Os antigos filósofos nos lembram que, por mais diferentes que sejamos em aparência, opiniões ou comportamento, todos fazemos parte do mesmo corpo universal. Hierócles, um pensador estoico pouco conhecido, falava sobre os círculos concêntricos da convivência. No centro está você, depois sua família, seus amigos, sua comunidade e, finalmente, toda a humanidade. O exercício filosófico é puxar esses círculos para mais perto, tratar até o estranho com a mesma consideração que teríamos por alguém próximo. Essa mudança de perspectiva transforma radicalmente a forma como você interpreta os outros. Imagine que você encontra uma pessoa com quem tem grande dificuldade de convívio, alguém ríspido, crítico, inflexível. A abordagem estoica não é fingir que você gosta dessa pessoa ou ignorar suas atitudes, mas sim se lembrar de que, assim como você, ela busca felicidade, tenta evitar sofrimento, comete erros e carrega feridas invisíveis. Essa lembrança racional, não sentimental, dissolve a barreira da separação que alimenta ressentimentos e julgamentos apressados. Um exemplo prático: digamos que você gerencia uma equipe e um dos colaboradores, chamado Edson, apresenta baixo desempenho e comportamento defensivo. A leitura superficial o classificaria como preguiçoso ou desinteressado, mas o olhar estoico convida você a considerar o contexto. Talvez Edson esteja lidando com questões familiares, ou talvez nunca tenha recebido formação adequada para a função. O ponto não é desculpá-lo de suas responsabilidades, mas compreender que, por trás de cada comportamento, há uma história. Essa perspectiva abre espaço para agir com justiça e sabedoria, sem cair na dureza do julgamento nem na fragilidade da tolerância cega. Mesmo quando for necessário aplicar limites ou consequências, o estoico o faz com discernimento e respeito. Afinal, reconhecer a humanidade do outro não significa permitir tudo, mas sim agir a partir de uma compreensão mais ampla. A consciência da nossa interconexão lembra que os comportamentos difíceis que nos afetam não são ataques pessoais, mas expressões da condição humana em suas várias formas de dor, ignorância ou medo. Esse entendimento remove o peso emocional do confronto e nos permite responder com mais firmeza e menos reatividade. E aqui está outro detalhe importante.
Quando você desenvolve essa visão mais ampla, começa a ver que aquilo que você tanto critica nos outros, muitas vezes, também existe em você. A arrogância que te irrita no vizinho pode ser uma sombra mal resolvida sua. A impaciência da sua irmã talvez espelhe a sua dificuldade em lidar com o imprevisto. O estoicismo, então, nos convida a olhar com mais humildade, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. A empatia racional baseada na consciência da humanidade comum nos transforma em espelhos, não em juízes. Essa atitude cria uma atmosfera interna de equilíbrio e compreensão. Você não precisa mais viver em alerta ou se defender constantemente. Aprende a interagir com os outros partindo de um lugar mais sólido dentro de si. Quando você reconhece que todos estão, de alguma forma, tentando lidar com a vida da melhor forma que conseguem, mesmo que essa forma seja desajeitada ou disfuncional, o mundo deixa de parecer um campo de batalha. Ele se torna uma escola de virtudes, onde cada pessoa é, direta ou indiretamente, uma professora do seu desenvolvimento interior. Dentro dessa escola de virtudes que é a vida em sociedade, talvez o exercício mais exigente seja desenvolver a autoconsciência. Paradoxalmente, uma das melhores formas de compreender os outros é mergulhar profundamente em si mesmo. Os estoicos eram mestres do autoexame. Eles sabiam que, para ler alguém com clareza, era preciso antes limpar as lentes através das quais enxergamos o mundo. Sêneca, por exemplo, praticava uma revisão diária de suas atitudes, refletindo sobre quais vícios havia resistido, quais erros havia cometido e o que havia melhorado em si naquele dia. Esse hábito o tornava menos propenso a projetar suas próprias distorções sobre os outros. É muito comum reagirmos a certas pessoas com emoções desproporcionais e nem nos darmos conta de que isso revela algo sobre nós, não sobre elas. Um exemplo claro: você se irrita sempre que o colega Guilherme se gaba de suas conquistas. Será que a raiva vem mesmo da atitude dele, ou da sua própria sensação de inadequação ou de comparação interna? Talvez você deseje reconhecimento e, ao ver alguém o exibindo abertamente, isso toque um ponto sensível dentro de você. O que parece um defeito alheio pode, na verdade, ser um espelho mostrando um ponto cego seu. Essa capacidade de introspecção torna a leitura das pessoas muito mais precisa, porque você começa a separar o que é projeção emocional do que é observação real. Um comentário ríspido que antes causaria raiva, agora provoca uma reflexão. Por que isso me afetou tanto? O que essa reação revela sobre minhas crenças, meus medos ou minhas inseguranças? A autoconsciência permite que você não se confunda com suas próprias emoções. E mais importante, ela impede que você descarregue essas emoções nos outros, como se fossem eles os culpados por seu estado interior. Manter um diário estoico é uma ferramenta valiosa nesse processo. Escrever regularmente sobre suas interações, suas reações e os sentimentos que elas provocaram ajuda a identificar padrões. Você começa a perceber que determinadas situações sempre despertam a mesma emoção, o que pode indicar uma questão interna mal resolvida. Com o tempo, essa prática vai afiando seu olhar, tanto para si quanto para os outros. A leitura que você faz do mundo exterior se torna mais limpa, mais justa e mais estratégica, porque não está mais contaminada pelas suas próprias distorções inconscientes. Ao mesmo tempo, cultivar essa consciência interna não significa se tornar autocrítico ao ponto de se paralisar. O objetivo não é se julgar, mas se conhecer. O autoconhecimento estoico é prático, direto e útil. Ele existe para tornar você mais lúcido e mais eficaz no mundo. Ele é um instrumento de liberdade, porque quanto mais você compreende seus próprios impulsos, menos você é escravo deles. E quanto menos escravo você é de si mesmo, mais sábio se torna ao lidar com os outros, inclusive os mais difíceis. Essa sabedoria prática transforma até os relacionamentos mais desafiadores. Quando você está consciente de si, é muito mais difícil ser manipulado, enganado ou desestabilizado por alguém. Você reconhece quando uma provocação busca atingir justamente seu ponto fraco, mas ao conhecer esse ponto, você não reage de forma automática. Em vez disso, você escolhe como responder. E é nesse momento que a verdadeira leitura acontece. Quando você não apenas vê o outro com clareza,
mas também se enxerga no reflexo da interação. Assim, a convivência se torna um exercício filosófico diário, um laboratório onde se lapida a virtude. À medida que você aprofunda seu autoconhecimento, percebe que não basta entender os outros, é preciso saber lidar com eles. E isso inclui, inevitavelmente, conviver com pessoas difíceis. O estoicismo não nos promete um mundo onde todos são gentis, coerentes e fáceis de conviver. Ao contrário, ele parte do princípio de que seremos constantemente testados por comportamentos que desafiam nossa paciência, empatia e equilíbrio. É por isso que navegar por essas relações com virtude se torna um dos maiores exercícios filosóficos. Epicteto dizia: quando alguém te ofende, observe-se e veja se você não cometeu falhas semelhantes. Isso não é permissividade, é lucidez. Tomemos o exemplo de um colega chamado Renato, que constantemente interrompe suas falas em reuniões. A reação comum seria a irritação silenciosa, o acúmulo de ressentimento ou até um confronto impulsivo. Mas o olhar estoico busca outra direção. O que está sob meu controle aqui? Será que posso conversar com ele em particular, com firmeza e respeito? Ou posso mudar minha própria abordagem nas reuniões para reduzir os atritos? Talvez eu precise apenas aceitar que esse comportamento faz parte do jeito de Renato e redirecionar minha energia para aquilo que depende de mim, como minha postura diante da interrupção. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Essa frase não é apenas um conselho moral, mas uma estratégia prática. Em vez de responder à grosseria com grosseria, ao desrespeito com ressentimento ou à manipulação com rigidez, o estoico responde com integridade. E isso não significa passividade. Significa escolher a cada interação difícil uma resposta que preserve sua paz e fortaleça seu caráter. Você não alimenta o conflito, mas também não se submete a ele. Age com firmeza, mas sem hostilidade, com clareza, mas sem veneno. Essa postura não se constrói do dia para a noite. É um processo, feito de falhas e ajustes. Haverá momentos em que você será tomado pela raiva, em que desejará revidar ou se isolar. Mas esses momentos também são parte do treino. São neles que você mais aprende sobre si, sobre os outros e sobre a força que está desenvolvendo. Como um atleta que fortalece os músculos na resistência, o estoico fortalece a alma nas fricções da convivência. Cada pessoa difícil se torna, paradoxalmente, uma professora involuntária de paciência, autodomínio e sabedoria. Lembre-se, reagir com raiva é fácil. Reagir com ironia ou vingança é instintivo, mas escolher responder com virtude é um ato de liberdade. Você não está mais no piloto automático. Você está consciente, presente e comprometido com a sua própria evolução. Sêneca observava que a ira causa mais dano a quem a sente do que aquele contra quem ela se dirige. E essa é uma verdade brutal. Ao alimentar ressentimentos, você entrega seu bem-estar ao outro. Ao reagir com equilíbrio, você retoma o poder sobre sua mente e seu caminho. Se você chegou até aqui com essa leitura, já demonstra um compromisso raro com seu crescimento pessoal. Você não está apenas buscando técnicas para lidar melhor com os outros, está buscando se tornar alguém melhor. E essa busca, silenciosa, contínua, incômoda às vezes, é o que transforma a filosofia em prática viva. Ela faz com que o estoicismo deixe de ser uma teoria bonita para se tornar um instrumento de transformação em cada gesto, cada conversa, cada decisão. A virtude, nesse contexto, não é um ideal distante, mas um esforço cotidiano de agir com sabedoria, mesmo quando ninguém está olhando. A convivência exige não só equilíbrio e virtude, mas também flexibilidade de percepção. É aqui que entra uma das práticas mais refinadas na arte estoica de ler pessoas, a leitura adaptativa. Assim como diferentes livros exigem estilos diferentes de leitura, alguns são técnicos, outros poéticos, outros simbólicos, as pessoas também demandam abordagens específicas. Um erro comum é tentar compreender e lidar com todos da mesma forma. A rigidez no olhar cria mal-entendidos, julgamentos apressados e relacionamentos superficiais. O estoico aprende a adaptar sua escuta e sua comunicação à natureza de cada um, sem perder a própria coerência. Pense na diferença entre conversar com alguém como o Mauro,
que é direto, prático e objetivo, e lidar com alguém como a Verônica, que se comunica de forma emocional, carregada de nuances. Se você tentar abordar Mauro com rodeios, ele se mostrará impaciente. Se você for direto demais com Verônica, ela pode se sentir atacada. A habilidade de ajustar o tom, a linguagem e a abordagem é uma forma de respeito. Não se trata de manipulação, mas de sabedoria interpessoal. O sábio não fala para si mesmo. Ele fala para o outro, com o outro em mente. Essa adaptabilidade não significa que você deva abrir mão dos seus princípios. O núcleo da sua conduta, a virtude, a honestidade, a firmeza, permanece inalterado. O que muda é a forma de expressar esses valores para que eles sejam compreendidos e tenham impacto. Marco Aurélio escrevia que cada um ama aquilo que é parecido consigo. Isso revela um viés importante. Tendemos a simpatizar com quem tem estilos semelhantes aos nossos e a rejeitar ou mal interpretar quem pensa e age diferente. A leitura adaptativa é uma forma de romper esse filtro natural e acessar as pessoas em sua autenticidade. Se você quiser ser eficaz nas relações humanas, é essencial identificar os gêneros de pessoas com quem convive. Algumas são como romances introspectivos, exigem paciência e escuta. Outras são como relatórios diretos. Vão ao ponto, sem floreios. Algumas são como metáforas vivas, falam mais pelo que sugerem do que pelo que dizem. Quando você tenta decifrar todos com a mesma lógica, corre o risco de interpretar mal intenções, de gerar desconexões ou de parecer insensível. A sabedoria está em saber quem está diante de você e ajustar sua forma de ler, ouvir e responder com base nisso. Esse tipo de leitura não é aprendido apenas com livros ou teorias. Ele nasce da atenção plena. Você observa padrões, reações, preferências, formas de expressão e faz isso sem pressa, sem ansiedade de rotular. É uma escuta aberta, contínua e estratégica. Com o tempo, você começa a perceber que os detalhes dizem muito. O silêncio de alguém pode ser mais revelador que seu discurso. Um sorriso contido pode carregar um pedido de ajuda. Uma mudança no tom de voz pode ser um sinal de insegurança. A leitura adaptativa é, portanto, uma forma de afinar sua sensibilidade para o que não é dito, mas está presente. Essa sensibilidade, no entanto, precisa ser equilibrada com firmeza. Adaptar-se não é agradar a todos, nem perder sua essência. É agir com inteligência emocional e foco filosófico. Você se ajusta para compreender melhor, mas mantém seus valores como norte. Ao unir empatia com clareza, você se torna uma presença que acalma, que organiza, que inspira confiança. Pessoas adaptáveis são lembradas não por serem moldáveis, mas por saberem se comunicar com precisão, respeitando as diferenças e criando pontes onde antes havia muros. Isso é o estoicismo em ação, ajustar a forma sem perder o conteúdo. Para que essa leitura adaptativa seja realmente eficaz, ela precisa estar fundamentada em um princípio muitas vezes negligenciado: a consciência do contexto. Nenhuma pessoa existe no vácuo. Cada ação, cada reação, cada escolha está imersa em um ambiente maior, formado por histórias, traumas, crenças e circunstâncias. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Cleantes, um dos sucessores de Zenão, usava a metáfora do cachorro amarrado à carroça. O cão pode escolher seguir o movimento da carroça ou resistir, sendo arrastado, mas ele não escolhe a direção. Assim também somos nós, influenciados por fatores que não controlamos totalmente. Quando você enxerga alguém agindo de forma defensiva, agressiva ou apática, o primeiro impulso é julgar. Mas o olhar treinado pela filosofia pergunta: qual é o contexto dessa pessoa? Alguém que parece frio pode estar vindo de uma infância marcada por abandono. Alguém que se mostra controlador talvez tenha passado por ambientes caóticos onde o controle era a única forma de segurança. Um chefe excessivamente rígido pode estar inserido em uma cultura organizacional onde o erro é punido com severidade. Nada disso desculpa o comportamento, mas ajuda a compreendê-lo com mais precisão. Esse entendimento contextual amplia sua visão. Em vez de reduzir as pessoas a rótulos, preguiçoso, arrogante, falso, você começa a enxergá-las como resultado de experiências, pressões e influências. Isso não significa cair numa armadilha de compaixão ingênua,
mas manter a mente aberta antes de formar julgamentos definitivos. Afinal, quantas vezes você mesmo não reagiu de forma desproporcional por estar vivendo algo difícil que ninguém via? Quando você considera o contexto, inclusive o seu próprio, sua leitura se torna mais justa e menos impulsiva. Há também um contexto interno, seu estado emocional, seu humor, seu nível de energia. Tudo isso influencia como você interpreta os outros. Um mesmo comentário pode soar neutro num dia calmo e ofensivo, num dia estressante. Reconhecer essa oscilação interna adiciona outra camada à sua autoconsciência. Ao perceber que suas interpretações também são moldadas pelo que você sente no momento, você aprende a relativizar seus impulsos, atrasar reações e refinar seus julgamentos. O que parecia pessoal, talvez seja apenas reflexo de algo que você precisa cuidar dentro de si. Além disso, ao cultivar essa consciência contextual, você se protege de muitos conflitos desnecessários. Em vez de responder a provocações ou atitudes estranhas com imediatismo, você ganha tempo interno para refletir. Pergunta-se, o que mais pode estar acontecendo aqui? De onde isso pode estar vindo? Que tipo de ambiente essa pessoa frequenta? Que tipo de pressão ela sofre? Essa pausa, esse questionamento, já é em si um ato de sabedoria. Você não está sendo passivo, está sendo estratégico. Está enxergando a floresta em vez de focar apenas na árvore torta. E mais, essa perspectiva abre espaço para decisões mais eficazes. Ao compreender o contexto de alguém, você pode agir com mais precisão, escolher melhor suas palavras, estabelecer limites mais adequados e até evitar confrontos desnecessários. Compreender o entorno é tão essencial quanto compreender o indivíduo. Afinal, o comportamento é sempre uma dança entre o que a pessoa é e o que o ambiente evoca nela. Saber disso torna você não só um leitor mais sensível das pessoas, mas também um agente mais hábil nas relações que constrói. Compreender o contexto é apenas parte do processo. A etapa seguinte é talvez uma das mais difíceis: suspender o julgamento final. Os estoicos chamavam isso de epoché, um termo que significa exatamente isso, a suspensão voluntária de conclusões definitivas. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a ter opiniões rápidas sobre tudo e todos, essa prática estoica soa quase revolucionária, mas ela é profundamente sábia. Epicteto ensinava que devemos ser lentos para formar opiniões negativas, principalmente sobre outras pessoas, pois raramente conhecemos toda a história por trás de uma ação isolada. Imagine que você conhece uma nova colega chamada Isabel, que logo no primeiro encontro faz um comentário que soa arrogante. A reação imediata seria classificá-la como prepotente, mas e se, em vez disso, você dissesse a si mesmo: isso me soou arrogante, mas não vou concluir nada ainda, quero observar mais. Essa suspensão do julgamento cria uma janela de tempo onde a mente não se fecha, ela permanece aberta à complexidade do outro. E essa abertura é o que permite ver nuances que uma opinião apressada jamais revelaria. Esse princípio não significa ingenuidade. Não é fazer vista grossa para comportamentos nocivos ou insistir em justificar o que é inaceitável. É simplesmente reconhecer que nossas primeiras impressões são incompletas, muitas vezes enviesadas, e podem nos levar a erros de avaliação. Quantas vezes você já se arrependeu de ter rotulado alguém precipitadamente? Quantas oportunidades de conexão ou entendimento foram perdidas porque você julgou cedo demais? O estoicismo nos ensina a substituir o julgamento automático por uma curiosidade lúcida e vigilante. Há também um efeito psicológico profundo na suspensão do julgamento. Ela reduz a ansiedade relacional. Quando você acredita que precisa imediatamente saber se alguém é confiável, simpático ou problemático, vive em constante alerta. Mas quando você aceita que pode esperar, observar e refinar sua percepção ao longo do tempo, a mente relaxa. Você não precisa decidir tudo agora. Pode simplesmente estar presente, atento, curioso. E essa atitude, além de mais sábia, é também mais humana. Ela reconhece que as pessoas mudam, que evoluem, que revelam diferentes camadas em momentos distintos. Outro benefício importante é que essa prática evita a chamada profecia autorrealizável.
Quando você rotula alguém negativamente muito cedo, tende a interpretar tudo o que ela faz sob essa lente. Pequenos gestos são vistos como confirmação do rótulo. Você passa a tratar essa pessoa com desconfiança ou frieza, o que gera reações defensivas, e essas reações acabam parecendo confirmar o julgamento inicial. Ou seja, você cria, sem perceber, a realidade que temia. Ao suspender o julgamento, você quebra esse ciclo e dá espaço para que algo diferente emerja. Essa prática exige, claro, paciência e humildade. É preciso admitir que você não sabe tudo, que sua percepção é limitada e que o ser humano é mais complexo do que qualquer impressão instantânea pode captar, mas justamente por isso ela é tão poderosa. Quem domina a suspensão do julgamento, domina também a arte de ver além das aparências, de não se deixar arrastar por impulsos, de manter a mente limpa como um espelho, refletindo o real, sem distorção. É assim que você começa a ver as pessoas com mais justiça, mais precisão e mais serenidade. Suspender o julgamento não significa se calar diante do outro, mas sim aprender a escutar verdadeiramente. E essa é outra habilidade subestimada, talvez porque pareça simples. Mas escutar de fato exige mais do que ouvidos. Exige presença, atenção e, acima de tudo, ausência de pressa para responder. Epicteto nos lembra que temos 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvir o dobro do que falamos. O problema é que a maioria das pessoas escuta apenas para responder, não para entender. E assim perdem as camadas mais profundas do que está sendo dito e também do que não está. O estoico que aprende a ouvir se torna um leitor atento da alma alheia. Isso porque muitas vezes as verdades mais importantes não estão nas palavras em si, mas nas entrelinhas. Um tom de voz, um gesto contido, uma pausa inesperada, uma escolha de palavras. Tudo isso revela intenções, emoções e bloqueios que não aparecem na superfície. Por isso, a escuta verdadeira é também uma leitura sensível. Quem escuta bem compreende mais do que o conteúdo lógico da fala, percebe os sentimentos, as crenças e até os medos escondidos atrás das frases. Imagine que você está conversando com alguém como a Juliana, que parece hesitante ao falar sobre um novo projeto. Você pode simplesmente ouvir as palavras dela, ou pode perceber o desconforto em seu olhar, a tensão nas mãos, o tom de voz que se altera levemente ao falar de uma possível responsabilidade. Se você escuta com atenção genuína, pode perceber que por trás das palavras neutras existe insegurança, ou talvez uma necessidade de apoio que ainda não foi verbalizada. Esse tipo de escuta profunda transforma a maneira como você responde e também fortalece os vínculos. A escuta estoica, no entanto, não se limita à comunicação verbal. Ela inclui o silêncio como ferramenta. Saber calar é uma virtude. Em vez de preencher cada espaço com conselhos, interrupções ou opiniões, o estoico observa. Ele sabe que muitas vezes, quando você oferece silêncio verdadeiro, o outro se sente seguro para se revelar. E nesse espaço vazio é que surgem as verdades mais importantes. A pessoa fala algo que nem ela mesma sabia que precisava dizer, ou expressa uma dor que vinha sufocando há muito tempo. O silêncio se torna um espelho para o outro. Outro recurso poderoso da escuta ativa é a paráfrase, o hábito de repetir, com suas próprias palavras, o que você entendeu. Frases como, então o que você está dizendo é que, ou, se eu entendi bem, você se sentiu, demonstram atenção real e ajudam a confirmar que a mensagem foi recebida com clareza. Mais do que isso, elas criam conexão. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, baixa as defesas. Conflitos se desarmam, tensões se dissolvem e a comunicação se torna mais humana, mais sincera, mais eficaz. Ao escutar com essa profundidade, você não apenas entende o outro, você também se transforma. Porque ao prestar atenção plena a alguém, você treina a mente para estar presente. E a presença é a base de toda sabedoria. É impossível ler alguém com clareza se você está distraído, apressado ou ocupado demais com seus próprios pensamentos. A escuta, nesse sentido, é uma prática espiritual, um exercício de humildade, atenção e entrega. E é através dela que o estoico desenvolve a capacidade rara de tocar o que há de mais verdadeiro nas pessoas, aquilo que elas não dizem,
mas que está sempre pedindo para ser compreendido. Ler as pessoas com profundidade, escutar com atenção e suspender o julgamento não são habilidades que se conquistam de uma vez por todas. Elas exigem prática contínua. O estoicismo nos lembra que sabedoria é uma estrada longa, não uma linha de chegada. Sêneca afirmava que devemos reservar um tempo para nos recolhermos em nós mesmos com regularidade. E esse retorno interno é o que nos permite aprimorar a forma como compreendemos os outros, ajustando nossas interpretações à medida que aprendemos mais sobre o mundo e sobre nós. Essa prática reflexiva é especialmente poderosa após interações difíceis. Quando algo o incomoda em alguém, em vez de apenas ruminar a situação, o estoico faz perguntas. O que exatamente me afetou? Reagi a um fato ou a uma interpretação? Essa reação tem relação com algo não resolvido em mim? Esse tipo de revisão não apenas limpa os filtros emocionais, mas também fortalece o discernimento. Com o tempo você começa a reconhecer padrões em você e nos outros, e isso o torna mais hábil em prever dinâmicas, evitar armadilhas emocionais e intervir com mais estratégia. Outro aspecto importante da prática contínua é a atualização constante da sua leitura sobre as pessoas. Ninguém é estático. A pessoa que você conheceu há 5 anos não é exatamente a mesma que está diante de você hoje. Suas experiências, seus sofrimentos, suas conquistas, tudo isso altera sua forma de pensar, de sentir, de agir. Manter a leitura atualizada é um sinal de respeito. Ao invés de prender alguém a um rótulo antigo, o estoico se mantém aberto para perceber novas camadas, novos comportamentos, novos sinais de crescimento ou de regressão. Esse hábito de revisar impressões também se aplica à maneira como interpretamos nossos próprios julgamentos. Afinal, todo julgamento é uma tentativa de decifrar a realidade, mas se essa tentativa não for constantemente recalibrada, ela se torna uma crença cristalizada e perigosa. O sábio não se apega às próprias percepções como se fossem verdades absolutas. Ele trata sua visão como hipótese, uma hipótese que pode ser confirmada, refinada ou completamente revista à medida que novas evidências surgem. E é isso que o mantém flexível, lúcido e em constante evolução. Além disso, o aprimoramento da leitura interpessoal exige estudo. Isso não significa apenas ler livros filosóficos, mas também se interessar por psicologia, comunicação não verbal, vieses cognitivos e diferenças culturais. Quanto mais você compreende sobre a natureza humana em sua diversidade, mais apurada se torna sua percepção. E quanto mais você reconhece os mecanismos universais que governam os comportamentos, como medo, desejo, orgulho, insegurança, mais preparado estará para identificar esses sinais nas interações cotidianas. O estoico não é um ingênuo, ele é um estrategista silencioso, que lê com clareza porque estudou profundamente. Essa jornada de leitura contínua também traz humildade. Você aprende que, mesmo após anos de prática, ainda será surpreendido por alguém, ainda interpretará errado, ainda será enganado ou deixará passar um sinal importante, mas isso não invalida o caminho. Ao contrário, reforça o valor da vigilância constante. A leitura das pessoas é, em última instância, uma extensão da leitura de si mesmo, e quanto mais você se conhece, mais preparado está para compreender os outros, não com pressa, não com pressentimentos, mas com presença, curiosidade e compromisso com a verdade. À medida que você desenvolve essa leitura contínua das pessoas e de si mesmo, um elemento crucial precisa ser incorporado: a razão compassiva. Muitas vezes, o estoicismo é mal interpretado como uma filosofia fria, que prega o distanciamento emocional e a indiferença. Mas isso é um equívoco. O verdadeiro estoico não é insensível. Ele apenas transforma impulsos reativos em respostas racionais, sem perder a humanidade. Marco Aurélio aconselhava: antes de culpar alguém, pergunte a si mesmo: que erro semelhante eu cometo? Esse tipo de reflexão une rigor com empatia. A razão compassiva é diferente da empatia emocional desgovernada, que muitas vezes nos arrasta para dentro do sofrimento alheio e compromete nossa clareza. Ela não significa justificar erros nem permitir abusos,
Trata-se de entender que a maioria dos comportamentos problemáticos nasce de ignorância, medo ou dor, e não de maldade deliberada. Quando você parte desse princípio, consegue manter a mente firme, mas o coração aberto. Pode corrigir, confrontar, limitar, mas sempre de um lugar de consciência e não de raiva ou superioridade. Vamos imaginar uma situação. Seu amigo Carlos, com quem você tem um vínculo de longa data, promete várias vezes ajudá-lo em um projeto, mas acaba faltando com a palavra repetidamente. O impulso inicial seria classificá-lo como irresponsável ou até desleal. Mas ao aplicar a razão compassiva, você pode enxergar que Carlos está preso a padrões pessoais de autossabotagem, ou talvez esteja lidando com pressões internas que ele não consegue nomear. Isso não o isenta de responsabilidade, mas permite que você o enxergue como um ser humano falho, como todos nós somos. Esse olhar muda completamente o tom da sua resposta. Em vez de confrontar Carlos com agressividade, você pode abordá-lo com clareza e firmeza, mas sem hostilidade. Pode dizer que se sente frustrado com as promessas não cumpridas, que isso afeta sua confiança, mas também perguntar se há algo impedindo-o de agir como havia se comprometido. Essa abordagem não apenas preserva o vínculo, mas aumenta a chance de uma transformação real. A razão compassiva não enfraquece, ela fortalece os relacionamentos porque permite enfrentar os problemas sem destruir os vínculos. Outra característica valiosa dessa atitude é que ela impede o julgamento moral excessivo. Quando você observa alguém cometendo erros, é fácil assumir uma postura de superioridade. O estoico, no entanto, lembra que qualquer falha humana já está, em potencial, dentro de nós. Diante de um ato impaciente, desonesto ou inconsequente, ele pergunta: como eu reagiria sob as mesmas pressões? Já fiz algo parecido em outras circunstâncias? Esse reconhecimento não elimina a responsabilidade alheia, mas dissolve a arrogância moral que tantas vezes contamina nossas reações. A razão compassiva é, portanto, um ponto de equilíbrio. Ela permite que você enxergue as pessoas como elas são, sem idealizações, sem ilusões, mas também sem rancor. Você não fecha os olhos para os defeitos, mas também não fecha o coração para a compreensão. Essa postura exige treino, vigilância e autodomínio, mas os frutos que ela oferece são profundos, relações mais justas, respostas mais sábias e, acima de tudo, um senso de liberdade interior. Porque ao parar de se consumir com o comportamento dos outros, você se liberta para viver sua própria virtude com mais serenidade. A razão compassiva nos leva a uma pergunta fundamental: de que adianta todo esse conhecimento se ele não for aplicado na prática? O estoicismo nunca foi uma filosofia de gabinete. Seus mestres não escreviam para impressionar, mas para transformar. Epicteto dizia que a filosofia deve ser como um remédio. Não serve para enfeitar a estante, mas para curar a alma. Por isso, a verdadeira arte de ler pessoas estoicamente só faz sentido se for vivida no cotidiano. Não adianta compreender as motivações dos outros se na hora da tensão você perde o controle. A sabedoria precisa sair da teoria e entrar na ação. Isso começa com pequenas escolhas. Em uma conversa casual, em um conflito doméstico, em uma reunião de trabalho. Esses são os campos de treino do estoico moderno. A leitura imparcial, a empatia racional, a suspensão do julgamento, a escuta atenta, tudo isso deve ser exercitado nesses momentos comuns. E por serem comuns, eles são poderosos, porque moldam quem você se torna. Cada pequeno gesto de presença, cada escolha consciente de responder com equilíbrio, em vez de reagir por impulso, fortalece sua mente como uma musculatura invisível. Um excelente exercício é escolher um momento do seu dia para aplicar deliberadamente um princípio estoico. Por exemplo, durante o almoço com colegas, observar mais do que falar, notar como cada um se expressa, como os silêncios se distribuem, o que é dito com as palavras e o que é dito com o corpo. Ou, em um momento de desacordo com um familiar, escolher conscientemente praticar a pausa, respirar fundo, observar o que está acontecendo antes de falar qualquer coisa. Essas pequenas práticas são mais eficazes do que longas horas de leitura se não forem acompanhadas por ação. Essa integração prática da filosofia também exige um tipo de humildade estratégica. Você vai falhar,
vai se esquecer, vai reagir impulsivamente, vai julgar, vai se irritar. Mas, como dizia Sêneca, errar é humano, persistir no erro é tolice. O erro para o estoico não é motivo de vergonha, mas uma oportunidade de aprendizado. O importante não é ser impecável, e sim se tornar cada vez mais lúcido. Ao perceber que agiu de forma precipitada, o estoico não se martiriza. Ele reflete, aprende e ajusta sua conduta para a próxima vez. Manter um diário estoico ajuda muito nesse processo. Nele, você pode registrar situações do dia em que tentou aplicar a leitura imparcial, praticar a escuta profunda ou responder com razão compassiva. E também pode registrar onde falhou, o que sentiu, o que poderia ter feito diferente. Esse tipo de escrita introspectiva tem um poder transformador. Não porque cria culpa, mas porque oferece clareza. E clareza é o que permite mudança real. Um diário, nesse contexto, não é apenas um registro, é um espelho filosófico. Quando a filosofia entra de fato na sua vida diária, ela começa a gerar frutos silenciosos. Você passa a ser percebido como alguém equilibrado, confiável, firme, mas também compassivo. Suas relações se tornam mais profundas, suas decisões mais ponderadas. E, acima de tudo, você se sente mais em paz. Porque deixa de depender do comportamento dos outros para estar bem. Você passa a viver alinhado com aquilo que acredita. E essa coerência interna é uma das formas mais elevadas de liberdade. Ler as pessoas, então, não é mais sobre controlar ou prever. É sobre compreender, respeitar e responder com virtude. Sempre. À medida que essa prática cotidiana se consolida, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Cada pessoa com quem você interage é uma oportunidade de autoconhecimento. Mesmo as mais difíceis, ou talvez especialmente elas, funcionam como espelhos que refletem partes suas ainda não desenvolvidas, não curadas ou não reconhecidas. O estoico atento transforma cada relação em um laboratório interior. Em vez de culpar o outro por suas reações, pergunta-se: o que isso revela sobre mim? A leitura das pessoas então se expande. Ela não serve apenas para entender o outro, mas para iluminar as zonas obscuras da própria alma. Suponha que você se sinta desestabilizado toda vez que interage com alguém como Patrícia, uma pessoa crítica, direta e pouco sensível. Ao invés de desejar que ela mude, o estoico investiga por que esse tipo de personalidade provoca tanta tensão. Pode ser que a crítica dela ative uma insegurança antiga, ou que sua rigidez te lembre de alguém do passado com quem você teve conflitos. Ao fazer esse exercício, você se desidentifica da emoção e a transforma em informação. O incômodo vira insight. E a relação difícil vira uma alavanca para seu crescimento. Essa perspectiva muda o papel dos outros na sua vida. Eles deixam de ser obstáculos a serem evitados ou moldados e passam a ser catalisadores do seu aperfeiçoamento. A cada interação, você tem a chance de praticar uma virtude. Paciência, coragem, sinceridade e moderação. Alguém agressivo te convida a desenvolver firmeza sem agressividade. Alguém volúvel te ensina constância. Alguém manipulador te desafia a cultivar discernimento. O estoico vê cada desafio humano como um treino de caráter, uma prova filosófica que, se bem aproveitada, o torna mais livre e mais íntegro. Mas é preciso um olhar afiado para que essas oportunidades não passem despercebidas. A maioria das pessoas encara os conflitos como coisas a serem resolvidas rapidamente ou evitadas a todo custo. Já o praticante estoico encara os conflitos como convites, não porque goste deles, mas porque entende que ali há matéria-prima para se lapidar. E quanto mais consciente for essa postura, mais sereno você se torna, porque deixa de lutar contra a imperfeição alheia e passa a utilizá-la como ferramenta para se aperfeiçoar. Isso não é resignação, é inteligência emocional ancorada na filosofia. Esse tipo de visão exige prática e disciplina. No início, é natural que as emoções falem mais alto, mas com o tempo você desenvolve um tipo de escuta interna que se ativa automaticamente. Diante de uma provocação, em vez de reagir de imediato, você sente o impulso, reconhece-o, respira e pergunta: o que posso aprender aqui? Nem sempre a resposta será clara no momento,
mas a pergunta em si já muda sua postura. E quando isso vira hábito, você passa a viver num estado de atenção filosófica, onde cada relação se torna uma oportunidade de ação consciente. Essa abordagem não apenas transforma seus relacionamentos, como também fortalece sua identidade. Você deixa de se definir pelas emoções que sente e passa a se definir pelas respostas que escolhe. Isso é liberdade. Você não é mais refém do comportamento de ninguém. Não se desequilibra facilmente, não se perde em discussões inúteis, não é mais arrastado por humores alheios. Você se torna, como diziam os estoicos, autossuficiente no bem. E com essa estabilidade interna, passa a enxergar o mundo e as pessoas nele com mais nitidez, mais compaixão e mais sabedoria. Quando a filosofia começa a moldar sua percepção cotidiana, uma mudança sutil, porém profunda, acontece. Você passa a viver com mais presença. Essa presença não é apenas estar fisicamente num lugar, mas estar consciente daquilo que acontece dentro e fora de você em tempo real. Ler pessoas com sabedoria exige esse estado. Não se trata de adivinhar o que o outro pensa ou sente, mas de estar tão atento que as nuances se revelam por si mesmas. Presença é atenção sem esforço. É o tipo de foco que o estoico cultiva ao escolher observar antes de interpretar. É nesse estado que você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Um leve desvio no olhar, uma mudança súbita no tom de voz, uma hesitação onde antes havia fluidez. Todos esses são sinais. E não são sinais mágicos ou místicos, mas humanos. Estão disponíveis para qualquer um que aprenda a ver sem pressa. O praticante estoico lê o momento com calma, sem a ânsia de concluir, sem a necessidade de controlar. Ele está ali inteiro, como alguém que assiste a uma peça com interesse genuíno, observando cada detalhe, mas sem a pretensão de escrever o roteiro. Essa presença atenta também o protege dos dois extremos mais comuns nas relações, a ingenuidade e o cinismo. O ingênuo acredita em tudo que o outro diz, sem considerar contextos, contradições ou sinais contraditórios. O cínico, por outro lado, desacredita de tudo, projetando desconfiança mesmo onde há sinceridade. O estoico busca o caminho do meio, observa os fatos, escuta com atenção, reflete antes de formar um juízo. Sua confiança não está em prever o outro, mas em saber que, qualquer que seja a atitude alheia, ele saberá como responder com integridade. Isso lhe dá um tipo raro de segurança. Não porque ele controla o ambiente, mas porque controla a si mesmo. A cada interação, ele está menos preocupado em vencer uma discussão e mais interessado em compreender o que está em jogo. Se alguém se exalta, ele observa a emoção. Se alguém manipula, ele percebe o padrão. E se alguém erra, ele reconhece o erro, mas sem precisar inflar seu ego com a falha do outro. É uma postura de quem não precisa provar nada, porque já encontrou dentro de si o que realmente importa, um norte claro de conduta. Com essa clareza, o estoico também se torna uma presença transformadora. Ele não precisa impor sua visão. Sua firmeza tranquila inspira. Sua calma, em meio ao caos, contagia. Sua escuta sincera abre espaço para que os outros se expressem com mais verdade. Pessoas assim são raras, e justamente por isso causam impacto sem precisar se esforçar para isso. O mundo está faminto por figuras estáveis, não perfeitas, mas centradas. E essa estabilidade é construída por meio das pequenas escolhas diárias de atenção, silêncio, observação e resposta ponderada. É assim que a leitura das pessoas se transforma em algo muito maior, numa arte de viver. Você não está mais apenas decifrando os outros, está se lapidando através deles. A cada conversa, você escolhe ser mais atento. A cada conflito, escolhe ser mais paciente. A cada provocação, escolhe ser mais virtuoso. Não porque seja fácil, mas porque você entendeu que essa é a única forma de construir um caráter sólido. Um caráter que não se dobra às emoções do momento, nem às imperfeições dos outros. Um caráter que serve de base para uma vida realmente livre. A partir do momento em que você se torna uma presença mais estável e consciente, suas relações ganham uma nova textura. Os diálogos se tornam mais profundos, mesmo quando são simples. As divergências se tornam mais produtivas,
mesmo quando há tensão. Isso acontece porque você deixa de reagir no piloto automático e passa a responder de acordo com princípios. Essa diferença entre reagir e responder é uma das maiores marcas do estoico. Reagir é impulso, responder é escolha, e quanto mais você se torna capaz de escolher suas respostas, mais domínio você tem sobre sua própria vida e menos dependência do comportamento alheio. Essa transformação pessoal também altera a forma como você enxerga os erros dos outros. Em vez de se indignar ou se fechar diante de falhas humanas, você começa a contextualizá-las e a lidar com elas de maneira mais lúcida. Não significa ser permissivo, mas agir com discernimento. Alguém que mente, por exemplo, pode estar operando sob medo, insegurança ou hábito. Isso não justifica a mentira, mas permite que você lide com ela com firmeza e clareza, sem precisar responder com agressividade ou frustração. O erro do outro se torna um dado a ser analisado, não uma ameaça pessoal. Tomemos o exemplo de um amigo chamado Rafael, que frequentemente chega atrasado aos compromissos. Ao invés de rotulá-lo como desleixado ou desrespeitoso, você observa. Analisa se o comportamento é um padrão, se há um motivo recorrente, se é algo pontual ou crônico. A partir dessa análise, você decide se é necessário um diálogo direto, uma reavaliação do vínculo ou apenas um ajuste de expectativas. Mas tudo isso parte de uma postura serena. Você não transforma o atraso em um drama pessoal, porque aprendeu que a conduta dos outros não define sua paz, apenas revela quem eles são. Essa postura também protege sua energia emocional. Ao não se desgastar com o comportamento dos outros, você preserva sua clareza para investir onde realmente importa. Em vez de gastar horas ruminando uma ofensa ou remoendo um desacordo, você aprende a soltar, a aceitar e a seguir em frente. Isso não é frieza, é sabedoria. O estoico não carrega o desnecessário. Ele não alimenta ressentimentos, nem repete histórias mentais que o colocam como vítima. Ele olha para o que aconteceu, extrai o aprendizado e move-se com leveza. Com o tempo, essa leveza vira uma marca. As pessoas começam a confiar mais em você, não porque você concorda com tudo ou cede facilmente, mas porque transmite uma espécie de estabilidade rara. Seu julgamento é ponderado, suas palavras têm peso, porque não são precipitadas. Sua presença inspira calma, porque não está tentando provar nada. Esse tipo de influência não se conquista com autoridade forçada, mas com caráter cultivado. Você se torna alguém a quem os outros recorrem quando buscam clareza, e não quando querem validação para impulsos momentâneos. E essa influência silenciosa é talvez um dos maiores frutos da leitura estoica das pessoas. Porque ao entendê-las profundamente, ao responder a elas com virtude, você transforma não só a si mesmo, mas também o ambiente ao seu redor. Você eleva o nível da conversa, do vínculo, da convivência, e faz isso sem precisar se impor, apenas sendo coerente, atento e consciente. Afinal, o verdadeiro impacto não está em impressionar, mas em inspirar. E quem vive de acordo com os princípios estoicos, mesmo que em silêncio, sempre acaba inspirando os que ainda estão buscando um caminho. A influência silenciosa de quem vive com base na filosofia estoica não depende de discursos, mas de exemplo. O comportamento constante, coerente e alinhado com a razão é mais eloquente do que qualquer argumentação. Isso porque a virtude, quando é vivida com autenticidade, tem uma presença que se impõe naturalmente. Você não precisa convencer ninguém, você simplesmente é. E nesse ser, há uma força que atrai, que transforma e que ensina, mesmo sem intenção de ensinar. Essa é a beleza da presença estoica. Ela educa pelo exemplo e corrige sem palavras. Muitas vezes, quando alguém próximo a você está agindo de forma desordenada, seja com agressividade, desonestidade ou dramatização, o impulso é repreender ou se afastar. Mas o estoico escolhe uma terceira via. Ele se mantém firme em sua integridade, e essa firmeza cria contraste. Quando alguém explode e você não reage, mas mantém o olhar calmo e a fala ponderada, a própria ausência de conflito desarma o excesso do outro. A sua tranquilidade evidencia o exagero alheio. Não porque você queira apontar erros, mas porque você não participa deles. Esse tipo de postura não é insensibilidade,
Pelo contrário, exige sensibilidade extrema para permanecer presente, sem se perder nas emoções do outro. Imagine uma discussão familiar em que um irmão como Marcelo acusa você de ser frio por não revidar suas críticas. Em vez de rebater, você o escuta, observa o que está por trás da fala, talvez frustração, talvez ciúme, talvez mágoas antigas, e responde com algo como: "Não estou aqui para competir ou te atacar. Quero entender o que te incomoda." Esse tipo de resposta não apenas acalma, mas surpreende. É como quebrar um padrão automático. Quebrar padrões é uma das funções mais poderosas do comportamento virtuoso. O mundo gira em torno de reações repetidas. Alguém acusa, outro rebate. Alguém mente, outro humilha. Alguém falha, outro pune. Mas quando o ciclo é interrompido por uma resposta fora do esperado, uma resposta que vem da virtude e não do ego, o sistema inteiro começa a se reorganizar. As pessoas ao redor percebem que há outra forma de agir. E mesmo que não adotem esse modelo imediatamente, a semente da transformação já foi plantada. É importante, porém, lembrar que viver dessa forma não significa ser passivo ou permitir que os outros ultrapassem limites. O estoico age com firmeza quando necessário. Ele diz não com clareza. Ele se afasta quando a presença do outro é prejudicial, mas faz tudo isso com consciência e sem amargura. Ele não responde por impulso, mas por escolha. Ele não impõe respeito, ele inspira respeito. E essa distinção faz toda a diferença, porque o respeito que vem do medo é frágil, enquanto o respeito que nasce da admiração é duradouro. Ao cultivar essa presença firme e compassiva, você se torna um ponto de equilíbrio no mundo, um referencial. Não porque você queira ser um exemplo, mas porque simplesmente está comprometido com a própria integridade. E esse compromisso se reflete em tudo, na forma como você fala, como você olha, como você escuta, como você age diante da adversidade. O estoico não busca reconhecimento, ele busca coerência, e por isso, paradoxalmente, acaba se tornando uma referência para quem ainda está perdido nas reações automáticas. A influência, então, se dá não pela força, mas pela constância. Esse tipo de influência sutil e firme, baseada na constância, se revela ainda mais poderosa quando enfrentamos ambientes caóticos. Lugares onde impera a pressa, a competição ou o conflito são justamente aqueles onde a presença de alguém que age com base em princípios se destaca. Não porque essa pessoa grite mais alto, mas porque permanece centrada quando todos os outros perdem o eixo. O estoico, nesse cenário, se torna uma âncora. Ele não se deixa arrastar pela correnteza emocional coletiva. Em vez disso, planta os pés na razão e oferece estabilidade, para si e, indiretamente, para os outros. Imagine um ambiente profissional onde decisões são tomadas no calor do momento, onde a política interna é densa e onde as pessoas se atropelam para defender seus interesses. Nesse contexto, alguém como Henrique, que segue os princípios estoicos, não compete pelo holofote. Ele observa, escolhe bem suas palavras, age com clareza e mantém o foco no que pode controlar, sua conduta. Com o tempo, sua postura começa a ser notada, não por ruído, mas por consistência, e aos poucos se torna referência para os que buscam equilíbrio em meio à pressão. Essa atuação, no entanto, exige uma vigilância constante sobre si mesmo. O estoico não se acha imune às emoções, ele apenas aprendeu a não ser escravizado por elas. Ele sente raiva, sente medo, sente frustração, mas em vez de negar esses sentimentos, ele os reconhece e os observa como um mestre observa os movimentos de um aprendiz. Ele os acolhe sem se identificar com eles. E nesse processo, sua reação deixa de ser automática. Ele cria um espaço interno onde a razão pode intervir antes da ação, evitando que a emoção se transforme em erro. Esse espaço é a chave. Aquele pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. Quando alguém o confronta, ele não responde imediatamente. Ele respira, reflete, considera. Isso não é fraqueza, é força deliberada. Enquanto o impulso grita para reagir, ele escolhe responder. E essa resposta, por ser consciente, tem um impacto muito maior, porque não carrega veneno, não alimenta o conflito, não reforça padrões destrutivos.
Ela traz algo novo, algo raro, uma demonstração de que é possível viver de outra forma, mesmo nas situações mais tensas. Isso também transforma a sua autopercepção. Com o tempo, ao se comportar de forma coerente, mesmo diante de pessoas hostis ou ingratas, você passa a se enxergar como alguém digno da própria confiança. Você percebe que não depende mais do comportamento dos outros para manter sua dignidade, que não precisa mais do reconhecimento externo para validar seu caminho. E essa confiança silenciosa é uma das conquistas mais sólidas da prática estoica. Saber que você é fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Isso é liberdade interior. Esse tipo de liberdade não é exibida, nem precisa ser defendida. Ela é sentida. É aquela tranquilidade que permanece depois de uma conversa difícil. É aquela clareza que surge quando todos ao redor estão em pânico. É aquela sensação de firmeza que você carrega mesmo quando está sozinho. E isso não se aprende em um dia, mas sim ao longo de muitas decisões pequenas, feitas repetidamente, até que elas se tornem parte de quem você é. Ao aplicar o estoicismo às suas relações, você não apenas lê melhor as pessoas, você escreve, dia após dia, um caráter digno de ser lido com admiração. Com o tempo, ao agir com coerência, mesmo sob pressão, você desenvolve um tipo de estabilidade que não apenas inspira, mas também protege. Essa estabilidade não é a ausência de conflito, e sim a capacidade de permanecer centrado no meio dele. O estoico entende que o mundo continuará a apresentar pessoas difíceis, circunstâncias injustas e situações imprevisíveis, mas ele não busca um mundo sem problemas. Ele busca se tornar alguém capaz de enfrentá-los com firmeza e serenidade. Nesse sentido, a filosofia deixa de ser um refúgio teórico e se torna uma armadura prática, forjada na observação, no silêncio e na resposta ponderada. Essa armadura, no entanto, não é feita de rigidez. Ela é maleável, pois nasce da razão compassiva. Você se torna firme, mas não inflexível. Claro em seus valores, mas sensível às nuances da vida. Isso permite que você enfrente situações complexas sem cair em extremismos. Quando alguém o confronta com agressividade, por exemplo, você percebe a emoção sem ser engolido por ela. E mais, é capaz de enxergar o sofrimento escondido por trás da hostilidade. Ao responder com respeito e assertividade, você desarma o conflito e transforma a tensão em espaço de escuta e transformação. Esse tipo de conduta não exige que você goste de todo mundo, nem que tolere o intolerável. Ele exige que você saiba onde termina o outro e onde começa você. Saber dizer não com tranquilidade, impor limites sem explosão e manter o respeito, mesmo diante do desrespeito, são formas de maturidade que só se desenvolvem com prática contínua. O estoico não reage por reflexo, mas por escolha. Ele não se vinga, não rebaixa o tom para vencer uma discussão, porque sabe que o verdadeiro triunfo não está em convencer, mas em manter a integridade intacta. Essa integridade é fortalecida por um hábito essencial, o autoexame. Sêneca, como já vimos, fazia isso todas as noites. Repassava seu dia, observava seus erros, celebrava seus acertos e traçava melhorias. Esse exercício diário é simples, mas transformador. Você pode se perguntar: hoje eu fui fiel aos meus princípios nas minhas relações? Onde fui impulsivo? Onde fui sábio? Como posso melhorar amanhã? Esse tipo de reflexão não gera culpa, mas crescimento. Ela faz com que você esteja constantemente afinando sua bússola moral. E essa é a ferramenta mais poderosa que um ser humano pode ter. Quando sua bússola está calibrada, você navega melhor em qualquer tipo de relacionamento. Não se deixa manipular por elogios, nem se envenena com críticas. Você escuta tudo com discernimento. O elogio serve como feedback, mas não como combustível de vaidade. A crítica é analisada com humildade. Se for justa, corrige. Se for injusta, ignora. Essa postura o torna invulnerável a oscilações emocionais provocadas por terceiros. Você deixa de ser reativo ao externo e passa a ser guiado por um núcleo interno de princípios sólidos. Isso é independência emocional real, e não se aprende em livros, mas na prática estoica diária. O efeito disso na vida cotidiana é profundo.
Relações se tornam mais saudáveis porque você não entra mais em jogos emocionais. Conversas difíceis se tornam mais construtivas porque você não precisa vencer. Você busca compreender e ser compreendido. E até os momentos de silêncio ganham novo significado. Você não precisa mais se explicar o tempo todo, nem provar nada para ninguém. Sua coerência fala por você. Seu equilíbrio se comunica sem ruído. E sua presença silenciosa e constante acaba dizendo às pessoas: é possível viver de outro jeito. É possível ter paz mesmo em meio ao caos. Quando você começa a viver com base nesse eixo interno, a leitura que faz das pessoas se torna mais apurada e, ao mesmo tempo, mais compassiva. Você passa a reconhecer não apenas os erros dos outros, mas também seus esforços, suas lutas internas e suas tentativas de acertar, mesmo que falhem. O olhar estoico não é um scanner frio que identifica falhas alheias com precisão cirúrgica. É uma lente que enxerga a totalidade do ser humano, com suas contradições e sua complexidade. E isso faz com que suas relações se tornem mais humanas, mais honestas e mais estáveis. Isso acontece porque o praticante do estoicismo se afasta dos extremos. Ele não idealiza ninguém, mas também não demoniza. Ele sabe que as pessoas não são apenas seus erros, nem suas melhores versões. Elas estão em processo, assim como ele. E é justamente esse reconhecimento da impermanência que permite uma convivência mais generosa, mas sem ingenuidade. Você deixa de se frustrar com a natureza humana, porque já não espera a perfeição, espera a realidade, e é com base nessa realidade que decide como se posicionar, o que aceitar, o que corrigir e o que eventualmente deixar ir. Imagine que você conviva com alguém como Daniele, que tem um temperamento instável, ora afetuosa, ora imprevisível. Antigamente talvez você ficasse exausto tentando entender suas oscilações ou moldá-la para ser mais constante. Mas agora, com o olhar treinado, você a observa com serenidade, percebe os padrões, identifica os gatilhos e decide como interagir sem abrir mão da sua paz. Em vez de reagir à mudança de humor, você mantém a sua constância. E nesse equilíbrio, muitas vezes, a instabilidade alheia encontra um limite suave, que não julga, mas também não absorve. Esse tipo de maturidade emocional, porém, não vem sem esforço. É fruto de muitas renúncias internas. Renunciar à necessidade de estar certo, renunciar ao impulso de revidar, renunciar à vontade de convencer, renunciar, inclusive, à ideia de que é sua responsabilidade corrigir o mundo. O estoico entende que sua única obrigação real é consigo mesmo, com sua conduta, com seu caráter, com sua serenidade. A mudança do outro, se vier, é consequência, não é meta. Você age com virtude porque isso te honra, não porque espera resultado do lado de fora. E quando essa prática se consolida, você começa a viver com mais leveza. A vida deixa de ser uma arena onde você precisa se defender o tempo todo e passa a ser um espaço de expressão da sua integridade. Você fala quando necessário, silencia quando convém, intervém quando há valor nisso e se afasta quando a paz exige. Não há mais culpa em estabelecer limites, nem angústia em deixar conversas inacabadas. Porque você não busca mais controle, busca harmonia, e sabe que a harmonia muitas vezes exige distância, pausa ou simplesmente ausência de resposta. Essa leveza também influencia os outros, não de forma explícita, mas como um convite silencioso. Quando você permanece calmo onde outros se exaltam, escuta onde todos interrompem e respeita onde todos julgam, você planta a possibilidade de um outro modo de existir. Talvez não todos percebam de imediato, talvez muitos resistam, mas alguns inevitavelmente serão tocados, e esses poucos podem iniciar suas próprias transformações. É assim que o estoicismo opera no mundo, não em discursos grandiosos, mas em exemplos discretos, não pela imposição da lógica, mas pela coerência da vida. E essa coerência é por si só uma forma poderosa de leitura e de ensinamento.